queremos desejar uma ótima noite. Não tem maneira melhor de começar nosso final de semana do que na presença de Jesus. Já quero pedir para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela transmissão aqui do YouTube, para que você coloque esse link nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua célula, para que todos possam acompanhar também e a gente tenha o engajamento aqui cada vez maior para alcançar cada vez mais pessoas. Já quero te pedir para que você comece deixando nos comentários aqui aquilo que você tem de expectativa para esse culto, para que você já deixe aqui o que você está esperando. Hoje a pastora Fabrina vai trazer a palavra sobre impulsão para 2022. E é muito bom a gente entender como começar o nosso ano, sempre impulsionando na presença de Jesus com o poder do Espírito Santo. Então, por isso, assim que a gente começar a ter aqui os primeiros comentários, vamos até fazer uma interação. Queria lembrar você, principalmente para você que é de Paranaíba, nós temos 3 celebrações todos os domingos. Se você pode estar aqui conosco, você terá a oportunidade de celebrar esse culto às 9, às 17 horas e às 19 horas. São 3 celebrações que nós temos no domingo. Mas se você tem alguma pessoa na sua família, amigos, pessoas da nossa célula, que são jovens ou adolescentes, na sexta-feira nós temos culto do Aviva Alfa para os adolescentes, com o pastor Jean, nosso querido pastor Jean, monstro. E no sábado nós temos o culto da Juventude Abiba. Se você conhece alguém, tem um filho, um sobrinho, que tem aí mais de 18 anos, ele está super convidado para vir na Juventude Abiba. E queremos pedir a sua ajuda para, mais uma vez, compartilhar. Se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Se você consegue, tem algum cadastro no Facebook, gostaria que você também fosse lá para seguir a nossa página e deixar o like nas nossas publicações. Essa gravação, essa transmissão também estará lá assim que ela acabar, lá no Facebook. Você poderá compartilhar por lá também. Já queria deixar você preparado, porque ao longo do culto nós teremos a oportunidade de abençoar o reino de Deus, o corpo de Cristo, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E para você que não está aqui, como você pode contribuir? A gente vai deixar o QR Code em algum lugar. Vou até conferir aqui se o QR Code já está na gravação, provavelmente por algum lugar aqui. Você já vai conseguir acompanhar nosso QR Code para poder contribuir também, para poder abençoar, porque nós precisamos começar o ano de 2022 semeando no melhor lugar, na presença de Deus, porque Deus é fiel, certo? Então, queria mais uma vez pedir para que você deixe aqui o seu comentário daquilo que você já está esperando para esse culto. Deus vai falar demais conosco através da pastora Fabrina, que tem preparado essa mensagem aí para a gente. Nos outros 2 cultos, imagino que foi o pastor Jean que pregou, pelo menos pela manhã foi o pastor Jean que pregou. De tarde? De tarde já foi a Fabrina, então ela já está afiada vindo para esse culto. Ela está afiada vindo para esse culto, então você não pode perder. Mais uma vez, lembre de mandar essa transmissão para os seus amigos. Quanto tempo que eu tenho? 1 minuto? Temos mais 1 minuto aqui para interagir com você que está em casa, está com a sua família já preparado para assistir esse culto. Então, mais uma vez, pedir para que você pudesse compartilhar nos grupos de WhatsApp essa transmissão, o link, coloque aí para a sua família. E agora vamos começar o nosso culto. Em breve já vamos começar com louvor. Queria desejar que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ao rejeitado Pai, tu és refugiado, encontra abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha o que tem fome, venha o que tem sede, a mesa está pronta. Venha como está e vida encontrará a mesa.
está pronta. Ao rejeitado Pai tu és, refugiado encontra abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrará, a mesa está pronta. Declare: venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás, vida encontrarás, a mesa está pronta. O pão vivo que desce do céu está neste lugar. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Aleluia! A porta aberta está e o perdido encontrou lá. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. A porta aberta está e o perdido encontrará. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como está e vida encontrará, a mesa está pronta. Coloque a mão no seu coração e diga: venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como está e vida encontrará, a mesa está pronta. Aplauda a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Se você puder do seu lugar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Não espere a próxima canção, abra os seus lábios e enche este ambiente de gratidão ao nosso Deus. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Tu és desejado, Senhor. Nós cremos que Tu és o pão vivo que desce do céu. Nós te bendizemos, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem
esse que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Levante suas mãos e diga: e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Jesus, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Jesus, como lugar de honra. Jesus, aleluia. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Diga: e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Jesus, como lugar de honra. Jesus, como lugar de honra. Jesus, como lugar de carinho. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Jesus, tome o lugar de honra. Jesus, tome o lugar
bem forte. Jesus, tome o lugar de honra. Jesus, tome o lugar de honra. Jesus, tome o lugar de honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós verdadeiramente declaramos, Senhor, e fazemos dessa canção a nossa oração. Tome o lugar de honra na nossa vida, Senhor. Nós abrimos a porta, Senhor, para que o Senhor entre. Nós declaramos, Senhor, venha, tome o lugar de honra na nossa casa. Tome o lugar de honra na nossa vida, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, fala conosco nessa noite. Toca os nossos corações, Senhor. Nos enche, amado Espírito Santo, da Tua presença. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que todo cansaço, Senhor, nós colocamos na cruz. Toda ansiedade, Senhor, nós colocamos na cruz. Senhor, acalme o nosso coração nessa noite, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Acalme o nosso coração nessa noite, Senhor, porque nós queremos mais de Ti. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afligido, Senhor, os corações aflitos aqui dessa noite, eu quero declarar, Senhor, um bálsamo do Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão doentes, que estão clamando por um milagre. Eu quero declarar, Senhor, visita a vida da Bruna agora, restaura a saúde dela. Visita a Eduarda, visita a Ana Luísa, Senhor. Tantos outros irmãos, Senhor, que estão doentes, tantos outros irmãos que estão internados. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus do renovo, Tu és Deus de restauração. Nós declaramos o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Quero reforçar o recado, se você chegou um pouquinho mais tarde, mas hoje o Ministério Infantil está funcionando. Então, se você tem aí uma criança de 5 a 10 anos, pode levar ali aqui no nosso lado, aqui no Espaço Kids. Irmãos, eu sempre, quando eu oro, assim, eu sempre sou muito grata a Deus pelo lugar que a gente mora, o Brasil, Paranaíba, porque aqui nós temos muita liberdade para adorar o Senhor. Toda vez assim que eu venho para os cultos, sempre uma das minhas orações é agradecendo ao Senhor, porque nós podemos louvar, nós podemos gritar, nós podemos dançar, celebrar, porque nós moramos num lugar onde nós somos livres para manifestar a nossa fé. Prepara o seu glória a Deus e abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Nós vamos ler Êxodo 14. Êxodo 14. Está bem no comecinho da sua Bíblia. Gênesis, depois está Êxodo. Está fácil. Aquela ajuda, né? Que sempre salva. Amém? Encontraram? Êxodo 14. Deixa aí aberto. Só vou ler um versículo antes para você. Lá no Êxodo 13, no verso 17, vai falar assim, ó. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Agora vamos lá para Êxodo 14. A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, todo mundo lembra que os israelitas ficaram escravos lá, né, num período lá no Egito.
E nesse período aqui, a gente sabe, Moisés foi levantado para libertar o povo, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Quando todo mundo viu que todos os primogênitos estavam morrendo, tinham morrido, o faraó lá ficou agitado, mandou o povo sair. E naquele desespero de mandar o povo sair, os egípcios entregavam ouro, prata, roupa. Então imagina só, o povo estava preso, era escravo. No outro dia eles acordaram rico. Imagina que bênção, né? Era escravo, acordou, olhou ao redor, tinha ouro, tinha roupa, tinha prata, tinha tudo ao redor deles. O povo naquele momento, eles acreditavam que eles estavam sob controle da situação. Quando eles estavam lá, cheios de prata, estamos livres, né? Vamos para a terra prometida. Se fosse hoje em dia, hashtag, partiu, né? Terra prometida. E eles achavam, então, que estava sob o controle de tudo. Só que aqui, Deus ele revela algo muito interessante. A Bíblia fala assim que chegou um determinado momento que Deus mudou o rumo. Deus poderia ter, de início, já levado eles pelo caminho mais curto, não quis levar. E aqui a Bíblia já fala, né, que Deus mudou o rumo, Deus mudou a rota. E esse lugar que eles chegam aqui, só para a gente entender, Deus fala assim, né, acampem à beira do mar. Mas para a gente entender, eles estavam assim, ó, o lugar que eles estavam tinha rocha de um lado alto, tinha rocha de outro, então o povo passou ali naquele caminho e chegou ali, esse lugar que é beira-mar, esse lugar onde eles estavam, a geografia é desse jeito, é muitas montanhas, rochas, e eles chegam ali à beira-mar. E eles achando que estavam no controle de tudo, rico e ainda na praia, né, curtindo o sol da praia. De repente, quando a gente vai lá para o verso 10, eles avistam o exército de Faraó vindo de encontro com eles. E não era qualquer exército, era um dos maiores exércitos da época. Aqui a Bíblia deixa claro que tinham 600 cavalos de guerra lá, os carros de guerra vindo tudo contra eles. Nesse momento, o povo começa a desesperar. Moisés, qual é o teu problema? Por que você nos trouxe do Egito? A gente tinha falado para você lá no Egito, Moisés, nos deixe em paz. Estava faltando túmulo lá no Egito para a gente morrer aqui na praia. A gente prefere ter sido escravo do que vir morrer aqui na praia. Então, olha só, aquele povo, achando que estava no controle, quando eles chegaram diante de uma circunstância de desespero, qual foi a primeira atitude deles? Querer recuar para trás. Seria melhor se nós estivéssemos no Egito. Seria melhor se a gente tivesse continuado sendo escravo. Mas olha o tamanho, o que se passava na cabeça. Ao ponto da pessoa querer voltar a ser escravo. A ponto da pessoa querer voltar a uma vida de completamente miserabilidade. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Naquele momento, aquele povo achava... Pela circunstância, pelo que estava acontecendo, eles achavam que era a derrota deles. E aos olhos humanos, realmente era. Porque eles lá tinham ouro e prata, eles não tinham muita arma. E vem um exército inteiro contra você. Eu fico pensando assim, né? Se fosse eu, talvez eu pensasse assim, Senhor, eu não sei nadar. Se eu for nadar para tentar fugir, eu vou morrer afogado. Se eu voltar, vou morrer à espada. Então talvez eles tinham ficado um pouco preocupados naquilo que eles iam fazer. Mas olha só, eles não conseguiram enxergar que tudo aquilo ali era a própria mão de Deus, guiando eles para viver uma circunstância, para viver algo inédito. No texto que nós lemos aqui, Êxodo 14, Deus deixa claro qual era a intenção dele, levando o povo para aquele lugar. Ele fala assim, ó, o faraó vai pensar que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Eu vou endurecer o coração do faraó vai perseguir os israelitas. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus, ele sabia o que estava acontecendo. Deus, ele não levou o povo lá para que o povo simplesmente morresse. Deus não conduziu o povo de Israel para aquele lugar como uma emboscada. Vocês reclamaram tanto, eu vou levar ali para vocês morrer. Mas o que Deus estava fazendo naquele momento era conduzindo aquele povo para viver algo inédito. Na hora do desespero, o povo começou a clamar, começou a orar. Deus fala assim, Moisés, não é hora de orar.
Vai lá, bate no mar. E, gente, fala sério se não é cena de filme. Bate no mar, levanta mar para cá, levanta mar para lá, seca tudo e eles passam por ali. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo é que a circunstância sempre vai nos impulsionar. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo é que Ele era um Deus fiel. Deus fala assim, ó, através disso, Faraó vai ver que existe um Deus. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo era para que aquele povo confiasse, vivesse o milagre, vivesse o inédito, vivesse o novo, vivesse o sobrenatural. Irmãos, quantas vezes nós, infelizmente, ainda nos comportamos como o povo de Israel? A gente está lá, estou bem com Deus, estou lá no auge da minha fé, estou adorando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí parece que a gente vê o exército faraó vindo atrás de nós, né? O que a gente pensa? Ser crente é muito difícil. Dá para voltar à velha vida? Lá era mais tranquilo. Eu já vi muitos testemunhos, né? Testemunhos. Por exemplo, assim, ó, a pessoa entra na igreja, perde o emprego. O que a pessoa pensa? Pô, virei cristão, já começa a perseguição. Satanás já está se levantando contra a minha vida. Mas sabe o que às vezes Deus estava querendo ensinar para essa pessoa? Se perdeu o emprego, confia em mim. Eu vou abrir um mar, você vai passar. E lá do outro lado vai ter um lugar muito melhor. Lá do outro lado você vai viver o sobrenatural. Lá do outro lado você vai viver o inédito. Lá do outro lado vai ter algo novo. Quantas vezes a gente age que nem eu, né? Acontece isso, o exército vem, a gente corre de medo, que nem eu corri da aranha, né? Mas nós precisamos entender, as circunstâncias, elas sempre vão nos impulsionar. As circunstâncias, mesmo que difíceis, elas vão nos impulsionar para algo grande. As circunstâncias, mesmo que difíceis, elas vão nos levar a viver algo novo em Deus. Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida. E quando passou aquele turbilhão, eu olhei e falei assim, nossa, eu sou uma pessoa tão melhor agora. Nossa, agora eu posso confiar em Deus. Financeiramente, assim que eu me converti, meu Deus, acontecia tantas coisas assim, e eu era orgulhosa, então eu nunca queria pedir ajuda para minha mãe. Eu trabalhava, eu era obrigada a me sustentar, eu não queria pedir ajuda para minha mãe, sou autossuficiente, né? Não tinha nem idade ainda. Mas depois que eu passava ali, eu via também o milagre de Deus, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu posso confiar em você. Realmente o Senhor ouve as minhas orações. Nós precisamos ter esse coração, sabe? Às vezes, o turbilhão que vai chegar assim, talvez você vai achar que é uma situação muito louca assim, vão te pedir assim, vamos começar a discipular alguém? Vamos aceitar o desafio de liderar uma célula? Entenda, tudo isso é Deus impulsionando, é Deus direcionando para que você viva coisas grandes. Eu tenho uma lembrança, quando eu fui assumir minha célula, lá em Jales. Eu me converti, me batizei com uns 19 anos, aos 20 eu acho que eu fui começar a liderar a minha primeira célula. E a minha multiplicação de célula foi muito legal, assim, ó. Tinha eu, a Maria Helena e a líder que estava deixando a célula. Então não teve decoração, não teve aqueles convites, o amor cresceu, vamos multiplicar, vem aqui para a célula no dia. E tinha o Jean também que foi lá orar. Então o Jean também estava lá, a gente estava nessas pessoas. Mas por quê? Eu assumi a liderança num contexto muito difícil em Jales. Foi mais ou menos assim, resumindo a história. Sábado, a gente tinha lá quase 300 jovens no culto. Domingo teve uma reunião muito séria, muito feia. Brigaram lá. No próximo sábado, tinha umas 50 pessoas no culto e cada vez caindo mais. Os líderes, muitos líderes saindo. Mas quando eu vi aquela situação, o exército vindo acima de mim, né? Toda a situação de conflito, eu decidi entender, e eu entendi que aquilo era o próprio Deus permitindo algumas coisas e também aceitei o desafio de liderar uma célula. Comecei a célula, estava eu, a Maria Helena, em 6 meses nós multiplicamos a célula. Era para ter multiplicado em 4, só que na semana que a gente ia multiplicar, a moça que assumia a célula, o irmão dela faleceu no acidente de trânsito. Então, não dava para multiplicar, a gente até tratar um pouco ela, multiplicamos com 6 meses. E sabe o que é mais espetacular? Porque antes de eu assumir, eu brinco assim, que existe uma Fabrina
antes de liderar a célula e uma Fabrina depois de liderar a célula. Porque quando eu era só membro da célula, se eu não orasse, a célula acontecia. Se eu não lia a Bíblia, ninguém ficava sabendo. Se eu não fosse, a célula acontecia também. Quando eu me tornei líder, as meninas começavam a perguntar: o que significa isso na Bíblia? Aí eu não sabia, recorria às vezes ao meu amigo Google, meus amigos crentes há mais tempo, estudava a Bíblia e ia responder às pessoas. Aí eu aprendi que eu era obrigada a orar, que eu tinha que interceder por aquelas pessoas, eu tinha que entrar em contato, eu tinha que fazer visita, eu tinha que ir lá chamar elas, eu visitava elas no horário de serviço. E sabe o que aconteceu? Depois dessa liderança, minha vida com Deus foi lá em cima, assim, ó. Porque Deus, Ele realmente me mostrou, ó, que essa circunstância de aceitar esse desafio, de liderar uma célula, me impulsionou para viver coisas muito maiores em Deus. Irmãos, não tenham medo. Às vezes as circunstâncias parecem tão assustadoras. Às vezes acontecem algumas coisas e a gente fica assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não dou conta. Pelas minhas forças eu não dou conta. E é verdade, pela nossa força, nós não vamos dar conta. Mas quando nós temos essa atitude assim, ó, de reconhecer que a força vem de Deus, de reconhecer que quem vai lutar é o Senhor e não vai ser a gente, nós conseguimos avançar, nós conseguimos ir mais longe e nós conseguimos viver o inédito, o sobrenatural, as coisas novas em Deus. Não tenha medo. Às vezes, o problema, a dificuldade, é lá o filho que está desviado, é o casamento que está difícil. E a gente olha para essa situação e realmente é como se um exército inteiro viesse e tentasse derrotar a nossa vida. Mas entendam isso. Entenda essas situações como esse impulsionamento de Deus para você viver coisas maiores. Lá na frente, depois que o mar se abrir, você vai poder testemunhar assim, ó: Deus veio em meu favor, Deus lutou por mim, eu saí vitorioso e agora eu posso testemunhar tudo aquilo que Deus fez por mim. Nós precisamos crer que Deus vai nos levar a essa circunstância, que vão nos levar a viver o sobrenatural do Senhor. Nós também precisamos entender que Deus está sempre, 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 sempre no controle das situações. Nada saiu do controle das mãos de Deus. Deus, Ele sempre está no controle das situações. Às vezes, no momento que o exército está vindo, a gente se desespera e a gente não vê Deus. Mas, irmãos, eu tenho convicção de todas as vezes que eu chorei, que eu me desesperei, eu tenho convicção que Deus estava ali, pegando cada uma das minhas lágrimas. Eu tenho convicção de que Deus estava ali, intercedendo por mim. Deus estava usando circunstâncias, usando pessoas, para sarar e tratar meu coração. Deus, Ele sempre esteve no controle. Quando nós olhamos para a história desse povo, Deus estava no controle o tempo todo. Deus estava no controle quando eles saíram lá do Egito. Deus estava no controle quando conduziu eles por um caminho mais distante. E é muito legal, lá no capítulo 13, no verso 17, a Bíblia fala assim, né, que Deus conduziu eles por um caminho mais longo, e Deus estava preocupado com aquele povo, que Ele falou assim, ó: se eles já se defrontarem com a guerra, talvez eles se arrependam e voltem para o Egito. Então Deus conhecia o coração daquele povo. Algumas decisões que Ele trilhou para aquele povo, era pensando em cuidar, e era pensando em realmente tratar o coração daquele povo. Deus, Ele sempre esteve no controle. Tanto é, depois aqui é tão especial, é quase uma cena de filme, né? O mar se abrindo, o povo passando, e a Bíblia deixa claro assim, ó, que quando o exército de Faraó estava passando no meio, as águas começaram a encobrir todo mundo. E a Bíblia fala que ninguém do exército sobreviveu. E o texto aqui no capítulo 14, ele se encerra falando assim: mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Deus, Ele sempre está no controle da situação. Eu quero ler um texto com vocês
Você não precisa abrir. Está lá em Mateus 26. Mateus 26, a partir do verso 47, ele vai começar a contar quando Jesus foi preso. Então, a Bíblia fala, Jesus estava lá no Getsêmani, estava orando, e a Bíblia relata, então, vem Judas, dá um beijo nele, e os exércitos, então, vai lá para prender Jesus. Pedro, como sempre, o exaltado, assim, corajoso, estufou o peitinho, pegou uma espada e cortou uma orelha do sumo sacerdote. E Jesus, naquele momento, já cura o sumo sacerdote, ele fala assim para Pedro: Pedro, para, com a espada não, quem vai com a espada vai ser morto pela espada. E Jesus faz uma declaração que para mim é muito marcante. Ele fala assim, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que diziam que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Eu acho muito, muito forte essa declaração de Jesus, porque assim, Jesus sabia que Deus estava no controle. A Bíblia não esconde o tamanho da aflição de Jesus. Lá, se eu não me engano, está em Lucas, a Bíblia relata que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Tamanha a aflição que ele estava passando. Mas de uma coisa, Jesus tinha certeza: Deus estava no controle da situação. Deus estava no controle daquela circunstância. Quando ele fala assim, Pedro, você acha que eu não posso pedir, Deus vai enviar os anjos para me salvar? Jesus está falando assim, Pedro, meu Pai está no controle. Pedro, meu Pai está cuidando dessa situação. Pedro, meu Pai está cuidando, daqui no 3º dia eu vou ressuscitar, a minha morte vai fazer com que as pessoas tenham direito à salvação. Pedro, o meu Pai está no controle das circunstâncias. Quantas vezes nós não cremos nessa verdade? E sabe o que é muito triste? O povo de Israel, quando eles declaram que eles queriam ter voltado para o Egito, sabe o que significa? Eles não confiavam que Deus estava no controle daquela situação. Ao contrário de Jesus, que diante ali de ir para a morte, de sofrer ali na cruz, ele tinha tamanha convicção que ele já declarou, você acha que se eu pedisse para o meu Pai, ele não vinha me salvar? Mas Jesus sabia que depois daquela circunstância, depois daquela luta, depois lá do exército vindo contra ele, no 3º dia, ele iria ressuscitar, ele iria voltar, ele ia de encontro ao Pai. Jesus entendia que depois lá do mar, tinha coisas inéditas para viver. Jesus sabia que depois que ele morresse, tinha coisas inéditas que eu e você poderia viver por conta dessa atitude. Irmãos, nós precisamos aprender e confiar em Deus. Nós precisamos confiar que Deus sim, Ele está no controle da situação. Deus sim, Ele está no controle das circunstâncias. Ah, pastora, mas se Deus tem controle, por que a gente sofre tanto? Por que é isso? Por que é aquilo? Por que é tão difícil? Eu só sei de uma coisa: tudo isso Deus vai usar para nos impulsionar para viver coisas inéditas. Deus vai nos impulsionar para que nós possamos viver o sobrenatural. Deus vai nos impulsionar para que a gente viva coisas grandes na presença dEle. E eu vou chamar já a equipe de louvor, nós vamos ter um período maior de oração. Mas eu queria perguntar para você, diante dessa palavra, como é que está o seu coração com relação às circunstâncias que têm acontecido na sua vida? Sabe, às vezes nós estamos querendo regredir lá no passado. Vou voltar para a velha vida, é mais fácil. Cuidar das pessoas é tão difícil, vou voltar para a velha vida. É mais fácil eu desistir do meu casamento do que ficar lutando. É mais fácil eu abandonar meus filhos, que é tão difícil cuidar deles. Como é que está seu coração? O seu coração, diante dessas circunstâncias, ele está como uma âncora te prendendo aqui, para que você fique vivendo só as coisas antigas, para que você fique aqui vivendo só o antigo de Deus, ou você tem entendido que muitas dessas circunstâncias é o próprio Deus te impulsionando para viver o sobrenatural?
Você tem aí só chorado, sofrido, questionado ao Senhor, ou você tem feito como Jesus? Está acontecendo isso, mas Deus está no controle. Está acontecendo tudo isso, mas Deus sabe o que vai acontecer depois. Deus sabe o resultado de tudo isso. Deus sabe para onde Ele vai me levar. Deus sabe que eu vou viver o inédito. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. E eu queria convidar você a ser muito honesto com você nesse momento. Será que você tem avançado na presença de Deus? Ou você não tem confiado no Senhor e você tem tentado regredir para a velha vida? Você tem tentado regredir nas circunstâncias que você tem vivido? Comece a orar aí, comece a falar com o Pai, coloque o seu coração diante dEle. Abra o seu coração. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eu quero fazer uma oração específica. Talvez você esteja
esteja passando por uma circunstância muito difícil na sua vida. Talvez você se sinta como o povo de Israel, como se realmente um exército inteiro tivesse vindo contra você. Se você se sente assim, diante de uma batalha tão grande, diante de uma dificuldade tão grande, eu gostaria só que você levantasse a sua mão no seu lugar para que eu pudesse orar especificamente com você. Amém. Você se sente aí tão perdido, você se sente aí com medo. Talvez você se sente aí que as coisas são maiores do que você pode fazer. O exército é maior do que você realmente pode lutar. Eu vou orar por vocês que levantaram a mão. Vamos levantar todos um clamor para que Deus venha em favor desses filhos. Senhor, eu quero declarar, Senhor, o sobrenatural do Senhor sobre essas pessoas. Talvez, Senhor, elas estão se sentindo tão desesperadas, com medo, Senhor, com o coração aflito. Talvez, Senhor, elas se sintam, Senhor, perdidas, sem saber por onde ir. Elas olham para frente, talvez enxerguem esse mar tão grande. Elas olham para trás e veem um exército grande vindo contra elas. Mas eu quero declarar, Senhor, venha em favor dos teus filhos. Venha em favor deles. Venha, Senhor, seu socorro bem presente. Venha, Senhor, socorrer. Venha, Senhor, acalmar o coração dos teus filhos. A tua palavra nos diz, Senhor, que eleva os meus olhos para o monte e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o socorro bem presente na nossa vida. Nós declaramos que o Senhor é o socorro bem presente na nossa casa. Nós não precisamos temer, Senhor, porque é o Senhor quem vai lutar por nós. Nós não precisamos temer, porque é o Senhor quem vai à nossa frente guerreando por nós. Envia, Senhor, anjos ministradores para falar o coração de cada um dos teus filhos. Envie anjos ministradores, Senhor, para acalmar o coração deles, para trazer, Senhor, a convicção, Senhor, de que o Senhor está ali, de que o Senhor, Pai, vai usar essas circunstâncias para impulsionarem eles a ir além, para impulsionar eles a irem mais profundo. Toma o coração dos teus filhos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. E a minha segunda oração, eu gostaria de orar com você que talvez está pensando em retroceder e você sente que você realmente não confia em Deus. Talvez você até venha na igreja há algum tempo, você até vem aqui, só que você não tem avançado, não tem seguido em frente, porque você ainda não confia totalmente no Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para que nós pudéssemos orar por você. Você tem medo, você tem tantas dúvidas. Amém. Você não confia de que Deus está no controle das circunstâncias. Talvez você não entende por que tanto sofrimento, porque Deus tem permitido tantas coisas. Senhor, olha para a vida dos teus filhos. Tu és o Pai, Senhor, Tu és o nosso Abba, Pai. Tu és aqueles que nos socorre, Tu és aquele, Senhor, que cuida de nós a cada instante. Nós não precisamos temer, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está do nosso lado. Senhor, assim como um dia o Senhor me trouxe a convicção de que Tu eras o meu Pai, de que o Senhor estava comigo, traz também essa convicção ao coração de cada uma dessas mãos que estão levantadas, Senhor, na vida dessas pessoas. Traga a convicção, Senhor, de que sim, o Senhor está no controle. Sim, Pai, o Senhor está olhando por nós. Mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de tristeza, o Senhor está olhando por nós. O Senhor está cuidando de nós. Traga a convicção, Senhor, da Tua paternidade. Traga a convicção do amor sobrenatural do Senhor pela vida dos Teus filhos, Senhor. Derrama do Teu poder e do Teu sobrenatural sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Se você puder, levante suas mãos o mais alto que você puder e declare mais uma vez. Eu me rendo, diga: eu me rendo aos Teus pés, és tudo. Diga isso bem forte, diga: o
salva de palmas aí para o Senhor no seu lugar. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, que seja realmente uma semana de você viver o inédito, sobrenatural do Senhor. Vá na graça, vá na paz do Senhor. Deus abençoe. A perseguição não para.